Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui à nossa aula da honra. Hoje nós vamos ver, na aula 47 a gente viu esse recuo a giro da garra em 0 graus. Agora nós vamos ver o giro da garra em 90 graus, né? Que a gente está fazendo esse intertravamento na relação da tela, na tela manual, que é o DI End Comercial 17. Mas antes, se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, divulguem isso aos seus amigos do Senai, da ETEC, de qualquer curso técnico também, de qualquer curso de automação de faculdade. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da honra, com esse software, né, o XX1, tá bom? Então vamos lá começar o nosso intertravamento. Então aqui a primeira parte que nós vamos fazer é o avança, giro da garra para posição 90 graus, tá? Então é esse que nós vamos fazer agora. Então vamos dar um enter aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso intertravamento é copiar esses três aqui. Por quê, né? Já vou explicar. Esses três aqui, eles é o comando ligado, máquina em manual, que é aquele botão que precisa estar aqui. Então a gente precisa do comando ligado em manual, e o importante, nenhuma falha piscando aqui. Então nenhuma falha tem que ter, que é esse daqui. Então a gente precisa estar na tela também, na tela DI 17. O que é a tela DI 17, né? Seria essa daqui, ó, o giro da garra. Lembra aqui, né? DI 0, tela inicial. Do 9 ele pula para o 16, e aí nós vamos para o 17, porque o end comercial refere-se a um código BCD. Então do 9 ele já pula para o 16. Precisamos estar na faixa. Aqui seria a faixa seria D24, porém no valor 1, que é o avança aqui, que eu já coloquei. Então vamos lá copiar. Então seria, vamos dar um copy, um Ctrl V. Só que aqui seria o que, né? Não seria 0, seria o valor 1, como nós temos observado. Então aqui no valor 1 precisamos do sensor para girar ele para 90, ele tem que estar 0. Então vamos copiar aqui, ó. Esse daqui é o sensor que fala, ó, sensor em graus, em 0 graus, sensor da garra. Então paste. Precisamos que o elevador, né? O elevador tem que estar aqui recuado, tem que estar. Ele não pode girar a garra em nenhum outro momento, somente com o elevador. Vou dar aqui um copy, somente com o elevador em cima, né? E precisamos que o carro esteja ou na posição recuada ou na posição avançada. E algum desses sensores tem que estar atuado. Então vamos dar um copy aqui, um paste, um outro copy aqui, um outro paste. Pronto. E aqui seria o botão recua, mas nós estamos querendo o avança. Então, em vez de ser o W007, será o W006. Então, W0.06. Lembrando vocês que eu fiz isso porque eu não tenho a gente começou esse projeto, eu não tinha uma botoeira física, né? Então eu montei uma botoeira manual aqui para que nós fizéssemos tudo isso, tá? Então precisamos aqui dessa botoeira, tá? Então vamos lá. E aí o 70 seria o giro da garra em 0 graus. Nós precisamos agora fazer um movimento aqui que é o que? O giro. Vou fazer um keep de novo, né? Então a gente vem aqui no New PLC Instruction ou vem no I. Então eu clico aqui, seria o CIO, né? CI é 7.01. Esse seria... Ah, pera, esqueci, gente. Tem que escrever keep. Então eu tenho que escrever keep, que é a instrução. Lembra que eu disse para vocês que funciona como um set reset, só que muito melhor, né? Então esse foi aqui o nosso, né? E aí ele vai cortar esse movimento que a gente vai fazer
quando, né? Quando que a gente vai acionar? A gente vai então acionar através da... Vocês vão ver no final quais são as saídas, tá? Só para lembrar, na aula passada, ó, as saídas são essas, ó. A saída de recuo a carro é o 101.00, 101.01 é o avança, né? O elevador, o 101.2 é o recua, o 101.3 é o avança, e no giro da garra o 101.04 e o 101.05 se referem às saídas físicas, né? 101.1 são os fios, né, do CLP, como esse aqui é um CP1H, CP1L é a parte de baixo, né, do nosso CLP. E aqui a gente precisa o que agora fazer, né? Precisamos fazer que quando ele chegar no I.05, que é o sensor de 90 graus da nossa garra, ele vai cortar, resetar a nossa memória, esse fio aqui. Lembrando que esse keep funciona como? Se você setar aqui, ou aqui de verdadeiro, ele liga verde aqui e manda, aí aciona. Se entrar na parte de baixo, ele desliga o keep. Mas porém, se entrar em cima e embaixo, ela continua em nível 0, tá? Ela não sobe, tá bom? Ela não vai para nível 1. Então aqui a gente já viu essa parte do avança e do recua. Vamos fazer agora o bloqueio, né? O que seria o bloqueio? O bloqueio seria bloqueia movimento se o carro, né? Então, ó, bloqueia movimento de recua. Primeira condição. Então eu dou um enter aqui, dou um shift, dou um Ctrl Enter, escrevo 1. Então qual que seria a primeira condição? A primeira condição seria o que? Condição de elevador avançado. Então essa seria a primeira condição. Então como vamos fazer aqui? Então a gente copia de novo, dá um copy, dá um paste. Vamos copiar aqui a mesma. Aí a gente copia aqui, um paste, né? Então ali vai ter que estar na faixa 0 ou na faixa 1, né? E ele não pode recuar quando o que, né? Então vamos fazer aqui, ó. Né? Vamos fazer aqui, não, vamos dar uma setinha. Eu vou copiar aqui de novo, e em cima dele eu vou fazer outro. Então eu vou dar um paste, isso, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar as setinhas, tá? Aí. E aqui eu vou escrever o que? Aqui eu vou escrever 0, né? 0. Então eu vou escrever 0. E ele vai ser que condição? Mesmo estando, ó, Ctrl, mesmo estando aqui, paste, e aí a gente vai fazendo aqui, ó. Mesmo ele estando em avançado ou recuado, né? Vou pegar um outro aqui. Então seria o I0 ou o I5. Ponto 05. Mesmo ele estando nessas duas condições, se o elevador estiver, espera um pouquinho, aí aqui, ó, recuado seria o I02, né? O avançado seria o I03. Então 1.03 seria o avançado. Se ele estiver nessas duas condições e o sensor estiver avançado, mesmo que eu aperte o botão, o W 0.07
ou o W ou o W 0.06, que seria o avança, mesmo que eu aperte o avança ou o recua, ele vai ter que dar um alarme. Que alarme que é, né? Ele vai ter que dar um alarme de quer ver que a gente colocou aqui, ó, bloqueio do avanço do elevador. Então vai ser o 0, o keep. Encontrei isto na web. 7.012, que seria o que, né? Bloqueia movimento do giro da garra na tela manual. Então esse que vai ser o nosso bloqueio, né? Então ele vai fazer isso daí, né? Mas se vamos colocar isso aqui, ó, se o elevador estiver recuado, então não precisa desse bloqueio, tá? Nessa parte aqui não precisa desse bloqueio, né? Então espera um pouquinho, aí mais um aqui, aqui, isso, né? Então se tiver nessa posição, então o que eu tenho aqui, né? A condição do elevador avançado, né? Bloqueio do movimento de recua ou avança, recua e avança. Uma pesquisa mostrou o seguinte: do giro da garra, né? Tanto um como o outro, eles vão dar a condição de elevador avançado, eles vão dar o bloqueio, né? Então o que acontece? A máquina tem que estar ligada, a máquina em manual, sem nenhum alarme, na D117, tanto no valor D240 ou na D241, não importa se eu seleciono aqui recua ou avança, né? Se o meu elevador, né, tanto o sensor está em 0 graus como em 90, e o sensor do elevador estiver avançado, quando eu acionar tanto o botão de movimento de recua como de botão de avança, que seria esse daqui, gente, ó. Quando eu apertar esse botão ou apertar esse, naquela condição, o que acontece? Ele vai setar para mim o bloqueio de movimento, e a gente vai colocar isso no intertravamento desses dois aqui, ó, desses dois sinais. Então vai vir um NF, ele vai ser um NF nesses dois. Quando ele for para nível 1, ele vai abrir a linha e você não vai conseguir movimentar. Depois nós vamos criar uma mensagem dizendo aqui na faixa, né? Dizendo aqui na faixa, ó, aí nessa faixa aqui vai ter que escrever, nessa faixa aqui vai ter que escrever assim, ó, na D25. Vai ter que escrever aqui, ó, necessário recuar elevador, perigo de colisão. Aí a gente aciona essa DM25 no valor 4, que vai ser o que? Que vai aqui escrever na nossa tela, necessário recuar elevador, que seria esse eixo aqui da nossa máquina, entendeu? Então a gente já fez hoje, nós já fizemos o avança giro da garra para a posição 90 graus e o bloqueio, e vamos fazer depois, né, na IHM, eu não sei como é que estava aqui, aqui, ó. Na verdade as linhas de bloqueio vem aqui na IHM, como é um sinal, uma mensagem que vai para IHM, então precisa estar aqui, né? Envie mensagem para IHM de elevador avançado, tela inicial do elevador D23 no 3. Nós vamos fazer no D25, né? Aqui tem o D23, aí o D21 que é do carro, né? Então vamos ter que fazer aqui. Então isso fica para a próxima aula. Então hoje aqui que a gente viu, a gente fez o avança giro da garra para a posição 90 graus, né? É o avança, que é esse aqui é o movimento 0 graus, o 90 graus seria assim. A gente já fez esse e a condição de bloqueio, né? Então qual que seria a condição de bloqueio? Em qualquer condição aqui,
Se esse carro, tanto aqui no carro recuado como no carro avançado, se esse elevador tiver avançado, ele nunca vai poder girar a garra, nem para 0, nem para 90. Então esse aqui é o nosso intertravamento. E, na verdade nós podemos colocar mais dois aqui, né? Que seria... Vou colocar aqui para vocês verem. Seria I.00, que é o carro na posição. Deixa eu apagar aqui. Não ficou isso que eu queria. Peraí. Então seria mais ou menos assim, né? Então vamos apagar aqui. Aqui seria o elevador avançado. E .03, né? Sensor avançado do elevador, né? E aqui seria o recuado. Aí nós vamos fazer aqui assim, ó. Aqui, ó. Em relação ao carro. Então o carro seria aqui I.00, seria o carro, né? Seria o carro tanto na posição recuada como na posição avançada. Então seria I.01, que seria o nosso carro. Seria o nosso carro tanto avançado como recuado. Aí assim ele bloquearia, não estando, né? Ele bloquearia o nosso movimento, bloqueia o nosso movimento, tá bom? Então agora foi a aula, né? Eu vou encerrar essa aula, a gente vai fazer uma outra, a 49, dando sequência aqui no nosso giro da garra do elevador. Giro da garra, os movimentos do giro da garra, tá bom? Agradeço então a atenção, deixem seu like. Se inscrevam no canal, divulguem isso aos seus amigos do Senai, da Escola Técnica, da Faculdade de Automação. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da ON, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.